são colegas professores, não é mais que colegas professores, companheiros de luta do IEI e de outros espaços da educação infantil, mas no contexto da educação em geral. Agradecer imensamente a Marilene, que coordena o curso de especialização, dizer da importância desse momento, né, que iniciamos o curso não apenas pela sua proposta inovadora, pelos cuidados que ele foi pensado, organizado, pelos critérios que a Marilene, eu diria que o grupo do NDI foi muito forte nesse momento com ela, não é? E tornou possível a viabilização do curso, que eu tenho que dizer para vocês, que nós, professores de educação infantil do SESI, que atuamos no curso de pedagogia, não teríamos a menor condição de assumir essa tarefa, não teríamos a menor possibilidade de oferecer isso pelo centro de educação, se não fosse o NDI ter tomado aqui a responsabilidade. E por um motivo muito simples, somos em duas. Agora, tivemos o ingresso de uma terceira professora, então somos 3 professoras da conta da formação dos pedagogos da educação infantil, do mestrado, do doutorado, enfim. Então, por isso, eu parabenizo a Marilene e fico muito feliz mesmo, porque tenho essa concepção que o NDI tem essa tarefa de partilhar conosco a tarefa de formar professores, seja no nível inicial, eu acho que está participando do nível inicial também, não sei como, mas só estou com carga horária lá em cima, seja em termos de especialização, né? Além disso, para nós que trabalhamos aqui na universidade, é muito importante abrir a universidade para os entes públicos, né? Eu acho que vocês têm consciência, ou se não têm, gostaria de deixar muito claro isso, né? Externalizar a satisfação, e a gente sabe o quanto que um diploma, quanto que uma certificação da universidade, de uma universidade federal, como isso ainda tem peso, né? Muitos de vocês não tiveram possibilidade de estudar aqui, pagaram para fazer a sua formação, e nesse momento, então, podem, né, iniciar um processo de aprofundamento na formação, num curso, com certeza, com qualidade assegurada, no espaço público, um curso que é público, que vocês têm, portanto, todo o direito de fazê-lo, até porque a formação de professores de nível inicial ou continuada é direito, está escrito na LDB, embora ninguém considere. Eu preparei mais ou menos um roteiro, porque a gente acaba falando muito, extrapolando os tempos, né? Eu vou tentar posicionar alguns aspectos que eu considero que são importantes, para depois, então, nós fazermos o debate. Mas eu gostaria, então, de iniciar falando um pouco sobre o que é a profissão professor, né? Primeiro porque não entendo que seja possível nós discutirmos a docência na educação infantil sem localizá-la ou sem considerar que ela é, em primeiro lugar, uma docência na educação básica. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica no Brasil. E isso é uma conquista importante, ímpar. Em vários países da América Latina que eu pesquisei, nós não encontramos essa localização do 0 aos 5 anos dentro da esfera formal da educação. Normalmente, 0 a 3 fica fora da esfera formal. Então, eu acho que essa é uma conquista importante e que nós precisamos assegurar e afirmar todo dia. E nesse sentido, é que eu acho importante pensar a docência na educação infantil, naquilo que tem de específico, mas também naquilo que tem em comum com a docência na educação básica. Bom, eu vou começar falando do Freud, né? O Freud, certa vez, perguntado sobre a profissão de analista, ele assim se referiu. Ele diz, quase parece, como se a análise fosse a terceira daquelas profissões impossíveis, quanto às quais, de antemão, se pode estar seguro de chegar a resultados insatisfatórios. As duas outras, impossíveis, há muito tempo, são a educação e o governo. Por que o Freud considera a educação uma profissão do impossível? Por que ele vai assim se referir aos professores? E ele
continuando na sua reflexão, ele diz que esses professores, ou os profissionais do impossível, são aqueles cuja profissão é movida por um desejo que se radica sempre no desejo do outro. Ou seja, o desejo de ensinar, por exemplo, pode encontrar ou não no outro o desejo de aprender. Por isso que às vezes nós sempre estamos satisfeitos das aulas, né? Nós nunca temos certeza, depois de uma aula, se os alunos aprenderam o que a gente intencionou ensinar ou não. O François Libet, que é um outro sociólogo francês, ele vai localizar a profissão professor entre aquelas que, desenvolvidas desde a modernidade, se encontram em franca ascensão na contemporaneidade. Ele diz que profissões cujo objetivo é transformar o outro se constitui por excelência nas profissões do mundo atual. Diz o autor: milhões de pessoas, podemos considerar, realizam um trabalho sobre os outros. São profissionais a quem se paga para atuar diretamente sobre os indivíduos, para educá-los, cuidá-los, protegê-los, castigá-los, diverti-los ou mantê-los ocupados. O âmbito laboral destinado à produção das pessoas não tem deixado de aumentar, embora as atividades de produção de objetos tenham se reduzido ao longo do século XX. Dentro dessas profissões que trabalham sobre o outro, ele localiza também a profissão professor. Bom, por que o professor está na ordem do dia, né? Nunca se falou tanto dos professores. A docência, como qualquer outra profissão, ela se define por sua materialidade, pelas condições concretas em que ela é exercida, pelas tradições socioculturais dos grupos de pares, nas formas de socialização e de realização e de relação com as instâncias de Estado, nos mecanismos de regulação, formais e informais, para citar alguns aspectos. As pessoas falam muito da docência, falam muito do professor, e esses discursos quase sempre se localizam na pessoa do professor. Aliás, teve durante um certo tempo, bastante moda, as discussões sobre o trabalho docente, sobre a formação de professores, ficarem centradas nos atributos subjetivos da pessoa do professor. Evidentemente que é uma profissão que é exercida por uma pessoa e suas características, seus atributos contribuem para isso. Mas é preciso que a gente não fique aprisionado na armadilha dos discursos que tendem a responsabilizar os professores por tudo que acontece na educação, né? Como diz o Novoa, de quem eu não tenho muito apreço, mas ele tem uma frase muito interessante que ele diz: que os professores são transformados em anjos e demônios, né? Uma hora são tidos como salvadores da educação e em outros momentos como os grandes culpados por tudo que acontece. E no caso da profissão docente, nós temos características muito específicas que fazem com que alguns autores a qualifiquem, né, ou a classifiquem como sendo uma semi-profissão. Na sociologia clássica das profissões, uma profissão teria que ter um corpo de conhecimento próprio, que orienta para uma ação especializada, tem seu exercício regulado por pares, são movidas por algum ideal altruísta, mas também por todas as relações cotidianas que forjam as imagens positivas ou negativas do grupo, pelas formas de controle e de resistência e pela autonomia intelectual ou subordinação formal. Eu acho que nós atendemos a todos esses atributos e, portanto, devemos ser considerados assim, a docência como uma profissão e não uma semi-profissão. Nesse sentido, é preciso que a gente compreenda a própria profissionalização dos professores no seu sentido histórico, o que implica a apropriação por indivíduos particulares de conhecimentos e saberes, referenciais de identidade, códigos